Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 16 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, felizes por tê-lo como Pai. Um Pai que nos ama e um Pai que cuida de nós. A Ti toda a glória, todo louvor, toda a honra, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra, e nós somos filhos e filhas Teus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, revela-nos mais do Teu amor, abre a nossa mente para a Tua palavra e para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, hoje na live deste sábado, nós vamos falar sobre o Deus que cuida de você. Um Deus que ama, um Deus que todo é amor. A natureza, a Bíblia e o próprio Jesus são três revelações do amor de Deus. Deus usa a natureza, usa a Bíblia e usa a vida do seu filho unigênito, para revelar, para mostrar o amor dele. O caráter dele. Jesus veio para revelar o caráter do Pai. Queridos, eu sempre preguei sobre o amor de Deus, sobre o cuidado que Deus tem por nós. Mas somente depois que eu me aposentei, em julho de 2013, foi aí que eu comecei a entender melhor como Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de mim e da Leila de uma forma carinhosa, de uma forma muito especial. Queridos, Deus proveu lugar para mim e para ela, para a nossa aposentadoria. Primeiramente ali na Flórida, onde moramos 6 anos depois de aposentado. Mas Deus ainda tinha outro lugar preparado para nós. E é este lugar que você está vendo aqui. Esta fazenda. Esta pequena fazenda. Nós pedimos para Deus que, confiando na sua graça e na sua misericórdia, nós gostaríamos de ter uma pequena fazenda que já tivesse uma casa construída, que já tivesse a plantação das frutas, que já tivesse um lago, uma lagoa, que já fosse cercada, que já tivesse luz, que já tivesse todas as condições necessárias. E queridos, Deus proveu exatamente como aquilo, ou melhor, Deus proveu mais do que nós pedimos. Bendito seja o Deus, aquele que nos ama e aquele que cuida de você. Creia, meu querido irmão, que Deus cuida de você. Ele ama e Ele faz muitas coisas tentando provar o seu amor. Nós sabemos que a natureza, embora poluída pelo pecado, contaminada pelo pecado por 6.000 anos, ainda revela o amor de Deus. Se você não for convencido contemplando a natureza, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o perfume das flores, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, não for convencido pelas obras de Deus reveladas na natureza, Deus ainda tem a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você descobre aqui também o amor de Deus. Quão amoroso, quão bondoso, quão misericordioso é Deus. Mas se você não for convencido pela natureza e também pela Bíblia, existe mais uma revelação, e eu diria a maior de todas as revelações, a mais perfeita revelação do amor de Deus, do caráter de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou um de nós. É impossível estudar a vida de Jesus, seus ensinos, sua obra, a forma como ele tratava as pessoas, e não se convencer de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Porém, queridos, Satanás, primeiramente lá no céu, e depois aqui na terra, tem feito todos os esforços para deturpar, para deformar o caráter de Deus. Satanás tem usado
todos os seus recursos para convencer as pessoas de que Deus é ruim, de que Deus é severo, de que Deus é vingativo, de que Deus é arbitrário, de que Deus é um ser que todos deveriam ter medo. Satanás é como aquele que dá o tapa e esconde a mão, para que todos culpem a Deus. Ele é o causador de todas as desgraças, de todas as tragédias, de todas as doenças, de todas as pandemias que ocorrem no mundo, mas ele coloca a culpa em quem? Em Deus. Todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras, as mortes de pessoas inocentes, tudo isso é causado por Satanás, mas ele coloca a culpa em Deus. Queridos, a Bíblia revela que Satanás é o causador das guerras, tragédias. Existe, sim, o pai do pecado. A natureza, mesmo depois de 6.000 anos de pecado, ainda é uma testemunha do amor e do cuidado de Deus por você. O sol e a chuva, que alegram e refrigeram a terra, as colinas, os mares, as planícies, tudo nos fala do amor de Deus. É Deus que supre as necessidades diárias de todas as suas criaturas. As minhas necessidades, o meu pão, a minha água, eu recebo diretamente das mãos de Deus. Deus provê para você. A Bíblia diz em Salmo 145, verso 15 e 16. Abra sua Bíblia. Em Salmo 145 e os versos 15 e 16. Veja sobre a forma como Deus cuida daqueles que Ele criou. Salmo 145, versos 15 e 16. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Deus não somente criou, mas Deus também sustenta as suas criaturas. Deus criou o homem e a mulher perfeitamente felizes, santos. A formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi o pecado, queridos. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe o sofrimento e a morte. Porém, mesmo em meio a todos estes sofrimentos que resultaram do pecado, ainda se revela o amor de Deus. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. O mundo, embora caído, na própria natureza, existem ali as mensagens de uma esperança, de um conforto. Há flores sobre os cardos. Os espinhos estão cobertos de rosas, de pétalas e de perfume. Deus é amor. 1 João, capítulo 4 e o verso 8. Deus é amor está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam do terno e paternal cuidado do nosso Deus e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Além da natureza, queridos, a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, você tem uma revelação do amor, do caráter desse Deus que nos criou e nos salvou. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Isto está ali em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 34 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Moisés pediu para ver Deus, e Deus mostrou para ele a sua glória. Mas quando Deus mostrou a sua glória para Moisés, Moisés descreveu a glória de Deus desta forma: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, Deus piedoso,
tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Queridos, foi assim que Moisés descreveu o caráter de Deus, porque Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é perdoador. A palavra de Deus diz em Jonas capítulo 4, verso 2, Deus é longânimo e grande em benignidade. A palavra de Deus diz em Miqueias capítulo 7, verso 18, porque Deus tem prazer na benignidade. Além da Bíblia e da natureza, temos o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo para revelar o Pai. E essa foi a mais perfeita e a mais bela revelação do Pai, do Deus Pai. João capítulo 14, abra sua Bíblia, em João capítulo 14 e os versos 7 a 10. João capítulo 14 e os versos 7 até o verso 10. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus Cristo veio para ser uma revelação do amor do Pai. Ele veio para corrigir esta deformação, esta caricatura de Deus criada por Satanás. Jesus veio para mostrar o amor do Pai, a misericórdia, a bondade, o perdão, o desejo de salvar suas criaturas. Ainda em João capítulo 12 e o verso 49. João capítulo 12, verso 49 diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele era uma revelação expressa das palavras, da vontade do Pai. Nós lemos ainda em João capítulo 8 e os versos 28 e 29. João capítulo 8, versos 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. A comida e a bebida de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Qual é a sua comida, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é o seu prato preferido? Não é fazer a vontade do Papai do céu? Abba Pai, nosso Papai do céu. Jesus revelou este Deus de amor para você. É impossível, meu querido irmão, é impossível estudar, analisar a vida, os ensinos, a obra de Jesus Cristo e não se convencer deste amor. Islâmicos, muçulmanos, hindus e budistas e incrédulos e ateus, todos eles, quando começam a analisar e estudar a vida e ensinos de Jesus, se apaixonam por Jesus Cristo, se convertem a Jesus Cristo. Porém, mesmo com todas estas provas do amor de Deus, reveladas na Bíblia, na natureza e no próprio Jesus Cristo, com tudo isso, Satanás ainda tenta cegar o espírito de homens e mulheres de maneira que são levados a olhar para Deus com medo, com desconfiança, com revolta, considerando Deus como se fosse ruim ou severo. Queridos, Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo é uma justiça severa, um rigoroso juiz, um credor exigente e cruel. Satanás sempre se esforça para transmitir uma imagem deturpada, deformada. Queridos, isso é uma caricatura de Deus satânica. Jesus veio exatamente para destruir, para dissipar essa negra sombra, essa caricatura de Deus que Jesus Cristo veio para viver entre nós. E não veio somente para viver entre nós, ele se tornou um de nós para todo sempre. Você entende o que Deus falou em João 3,16?
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é uma dádiva eterna. Não foi uma dádiva de 33 anos para que Jesus vivesse aqui. O Pai deu o seu Filho para todo sempre. Ele está ligado a você e a mim por laços eternos que jamais se romperão. Aleluia e aleluia. Eternamente o Deus que criou todas as coisas, o Deus Filho, que é o Verbo que se fez carne, conforme diz em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Este Verbo é Jesus Cristo. Foi Ele quem criou todas as coisas. Porque João capítulo 1, todo o capítulo 1 de João diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi Ele que veio para revelar o Pai. Foi Ele que se ligou a você e a mim por laços eternos. Ele se tornou um de nós. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele se tornou membro da família humana para todo sempre. O Filho de Deus veio do céu para revelar o caráter do Pai. Porque foi o caráter do Pai que foi acusado por Satanás no céu. E foi por isso que Lúcifer foi lançado do céu, pelas acusações contra o Deus Pai. Ali no céu, o Filho se levantou para defender o Pai. E ele foi lançado para a terra. E então, quando Adão e Eva foram criados, Satanás conseguiu enganar Eva e conseguiu levar Adão ao pecado. E a terra se tornou sujeita a Satanás. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio e resgatou a família humana. Mostrou o verdadeiro caráter de Deus. Louvado seja este Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Queridos, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós lemos: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Adão e Eva não viram o Pai. Ninguém jamais viu o Deus Pai. Mas o Filho revelou o Pai. Por isso, quando Felipe perguntou e pediu, mostra-nos o Pai, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e agora você me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho, mas ele é uma expressão perfeita do amor, da bondade do Pai. O Pai não é severidade, crueldade, tirania, arbitrariedade. Não, isto foi inventado por Satanás. O Pai é amor, é misericórdia, é bondade, é desejo de salvar. Queridos, também em Mateus capítulo 11, verso 27, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11 e o verso 27. Aqui nós lemos: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho quer revelar o Pai para você, para que você conheça este Deus Pai, que nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós antes de nascermos. Ele nos amou primeiro. Descrevendo a sua missão aqui na terra, Jesus Cristo descreveu-a com palavras que estão aqui em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 e o verso 18 e 19. Lucas capítulo 4, versos 18 a 19. Uma descrição da obra do Filho aqui na terra. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quem mandou o Filho à terra para evangelizar os pobres e salvar os pobres? Foi o Deus Pai. Jesus não veio para aplacar a ira do Pai. Queridos, muitos pensam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é Jesus Cristo que veio aplacar a ira do Pai. Não, queridos. O Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, queridos, ele veio para revelar que o Pai é amor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Esta é a descrição que Jesus fez. Por isso, meus queridos, pessoas de outras religiões não cristãs, como hinduísmo, islamismo, budismo, que se dedicam ao estudo da vida de Jesus, como Mahatma Gandhi, por exemplo, ele estudou a vida de Jesus e se apaixonou por Jesus. Porque é impossível não amar Jesus Cristo, não apreciar Jesus Cristo, quando você estuda a vida e a obra dele, como reveladas aqui nos 4 evangelhos. Jesus andava fazendo bem por todos os lugares, curando os oprimidos de Satanás. Existiam aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo ou de doença, porque Jesus por elas passou e curou todos os doentes. Jesus se revestiu da natureza humana para atingir as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam, não tinham medo de se aproximar dele. Mesmo as criancinhas corriam para os braços de Jesus. Mesmo as criancinhas se assentavam no colo de Jesus e contemplavam o rosto pensativo de Jesus, que refletia bondade e amor. Jesus não era rude. Jesus não pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Jesus nunca causava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas. Não apontava o dedo para o seu pecado. Jesus dizia a verdade, mas sempre com muito amor. Denunciava a incredulidade, a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Jesus chorou sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não o quisestes. Queridos, Jesus Cristo tinha lágrima na sua voz. Ele se inclinava com a mais terna simpatia sobre cada membro da família de Deus. Tal é o caráter de Jesus revelado na sua vida. Tal é também o caráter do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Geralmente, quando nós estamos falando de família, nós dizemos assim, tal pai, tal filho. Mas, queridos, no caso de Jesus Cristo, nós falamos o contrário. Tal filho, tal pai. Porque ninguém jamais viu o Pai. Mas todos nós conhecemos o Filho. E ele veio para revelar o Pai. Tal é o caráter de Cristo, tal é o caráter do Pai. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, viesse para este mundo corrupto pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Consentiu que ele deixasse o reino da glória, seu amoroso seio e adoração dos anjos, para sofrer a ignomínia, a injúria, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É assim que as palavras proféticas de Isaías revelam a missão de Jesus Cristo em Isaías 53 e o verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Deu para sempre. Jesus não veio para aplacar a ira do Pai, mas Jesus veio porque o Pai nos ama. Você entendeu esta profunda verdade? Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 19. Abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus veio para salvar a família humana, o planeta Terra. Mas ele não estava fazendo isso sozinho, por conta própria. Ele veio com uma missão do Pai. Era a missão do Pai, morrer pelos seres pecadores. Por isso, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz, isto é, Deus, ou seja, Deus o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus o Pai estava no Filho reconciliando consigo o mundo. Sofreu o Pai juntamente com o seu Filho no Getsêmani. Sofreu o Pai juntamente com o seu Filho quando ele pregado na cruz do Calvário.
o coração do Pai também sofreu e participou, pagando o preço da nossa redenção. Ele deu o seu Filho não somente para que vivesse entre nós, mas para que se tornasse um de nós. Deu para a raça caída para todo sempre. Cristo veio identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele era um com Deus e ligou-se a você e a mim por laços que jamais se romperão. Aleluia e aleluia. Em Hebreus capítulo 2, verso 11, diz que Jesus é o nosso irmão. Mais ainda, ele não se envergonha de ser o nosso irmão. Hebreus capítulo 2, verso 11. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Este capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 20, ele é pouco compreendido. Nós queremos meditar alguns minutos nestes versos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 em diante. Leia comigo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus já está no céu, com a multidão que ressuscitou com ele. Porque é muito claro ali em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, que Jesus não ressuscitou sozinho. Depois da ressurreição de Jesus, saiu dos túmulos uma multidão de santos glorificados, que subiu ao céu com Jesus Cristo, como primícias dos mortos. Então, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, juntamente com aquela multidão que subiu ao céu com ele. E o verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora o verso 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Você está entendendo o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando aqui no verso 24? Que depois que Jesus Cristo destruir o pecado, destruir Satanás, depois que Satanás e todos os anjos maus e ímpios forem queimados, então se cumpre o que está no verso 24. Depois virá o fim do pecado. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Depois da destruição final de Satanás, quando todos os ímpios e demônios e o diabo se tornarem cinzas, Deus cria Jesus Cristo, aquele que criou lá na semana da criação, ele vai recriar a terra. É ele o verbo que tudo faz. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e o verso 3. Mas, queridos, quando Jesus Cristo recriar a terra e não existir mais lembrança do pecado, senão somente os sinais dos cravos nas suas mãos, estes serão os únicos sinais, as únicas lembranças do pecado, os sinais nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. Quando tudo isso acontecer, então se cumpre o que está aqui, no verso 24, depois virá o fim. Jesus entregará o reino ao Pai. O caráter do Pai foi justificado. O caráter do Pai foi reivindicado pela vida, pela morte, pela ressurreição do Filho, que subiu ao céu e que se tornou o juiz no santuário celestial. Aquele que adquiriu poder e autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. Ele recebeu da mão do Pai, em Apocalipse capítulo 5, no lugar santíssimo do santuário celestial, recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos. E porque ele foi vitorioso sobre o pecado, ele pode abrir o livro selado com 7 selos no juízo celestial e defender o Pai, usando a própria vida dele, que viveu uma vida de perfeição e perfeita obediência à lei de Deus, mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Mas Jesus Cristo não usa somente a vida dele, ele usa também a sua vida, a minha vida, a vida de um Jó, a vida de um Daniel. Queridos, ele usa estes filhos e filhas de Deus que viveram na terra, provando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Jesus usa isso para erguer, para exaltar,
para reivindicar a justiça e o caráter do Pai. E então ele vai entregar o reino nas mãos do Pai. Exatamente como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império da morte, e toda a potestade e força. Verso 25. Porque convém que ele reine. Quem reine? Jesus Cristo, o Deus Filho. Convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Enquanto Satanás não for queimado e se tornar cinzas, quem reina é Jesus Cristo. Por isso ele disse, quando subiu ao céu, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele é tudo no céu e na terra. Ele está ali em defesa do Pai. O juízo celestial, lá no céu, foi montado, aquela cena do juízo celestial, que foi montada ali em Apocalipse capítulo 4, com o trono de Deus no centro, com 24 tronos ao redor. O trono de Deus cercado por 4 querubins. Esta cena do juízo celestial, queridos, foi montada em 1844, quando iniciou o juízo celestial. Quando Jesus começou a abrir o livro selado com 7 selos. E ele defendeu o Pai, exaltou o caráter do Pai. Por isso diz aqui o verso 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até o final dos 1000 anos, Jesus Cristo reina, sobre tudo e sobre todos, sendo o juiz no santuário celestial. Mas, e depois, quando a santa cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu, lá em Apocalipse capítulo 21, depois dos 1000 anos, quando Satanás for queimado e todos os ímpios queimados, e então a terra for recriada, então como será? Exatamente como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 26 em diante. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas a morte tem um nome, que é Satanás. Então, o último que vai morrer é Satanás. Ele vai ser queimado por mais tempo do que todos os outros. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, Satanás. Verso 27. Porque todas as coisas, Jesus, está falando de Jesus, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito a Jesus Cristo. Por isso ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito ao Filho, mas foi o Pai que sujeitou todas as coisas ao Filho, para que ele reine sobre tudo e todos até o fim, até destruir o império da morte, destruir a morte, destruir Satanás. Vou ler de novo o verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, que se excetua, que não inclui, não é? Aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Deus Pai. Agora o verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, lá no final dos 1000 anos, depois da destruição de Satanás e a recriação da terra, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, presta atenção no verso 28, então também o mesmo Filho, Jesus Cristo, se sujeitará ao Deus Pai, àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Por isso, meu querido irmão, Jesus Cristo foi dado para sempre para a família humana, para ocupar o lugar do segundo Adão. Adão pecou e colocou a terra submissa a Satanás. Jesus Cristo, segundo Adão, o Filho de Deus, veio, resgatou a família humana, exaltou o caráter do Pai, exaltou a santa lei de Deus como sendo santa, justa e boa. E agora, depois de destruído Satanás e todos os demônios e os ímpios, ele cria a terra, a nova terra, o novo céu. E então entrega o reino ao Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos. E Jesus Cristo, o Deus
homem. Eternamente Deus, eternamente homem. Jesus Cristo esteja à frente da família humana. Queridos, não é lindo pensar neste mistério do amor de Deus, que entregou o Deus Filho, o Filho unigênito, para ser membro da família humana para todo sempre? Jesus exaltou a família humana. Jesus Cristo colocou a família humana numa posição que nós não tínhamos antes. Quando fomos criados, um pouco abaixo dos anjos fomos criados, mas agora pela redenção, através da encarnação de Jesus Cristo, foi o Criador que se tornou homem e exaltou a família humana a uma posição que não tínhamos antes. Que posição é esta? No céu e na nova terra. Nós, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, vamos ocupar uma posição superior à dos anjos não caídos. Aleluia! Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não somos somente criaturas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, filhos do Pai Celeste, filhos da preciosa promessa. Eternamente, nós vamos desfrutar a felicidade com o nosso irmão mais velho, Salvador, Deus nosso, Jesus Cristo. Este é o amor, este é o mistério do amor de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2, João descreve dizendo: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não somos somente chamados filhos de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus de fato. Porque João 1,12 diz: a todos quantos creem em Cristo Jesus, eles foram feitos filhos de Deus. De verdade, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, você e eu também fomos gerados pelo Espírito Santo. O que é a conversão? O que é o renascimento? O nascimento espiritual é quando o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus e você se torna filho e filha de Deus. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! Bendito seja Deus! Eu me alegro com este Deus de amor que cuida de mim. Alegre-se, regozije-se com este Deus que cuida de você, que te dá o pão e a água, o abrigo, a proteção, a libertação e a cura. Alegre-se neste Deus que é amor, porque Deus é amor. E Jesus Cristo é a revelação perfeita do amor de Deus. Eu deixo com você esta mensagem que conforta, que refrigera nossa alma, que nos dá esperança para viver. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.